Em São Paulo, para o lançamento de um livro relacionado ao assunto. Política foi pauta prioritária ao longo deste ano. Afinal de contas, cerca de 135 milhões de brasileiros foram às urnas. A campanha eleitoral deste ano foi marcada muitas vezes por questões relacionadas à ética ou à moral. O que os candidatos pensavam sobre temas polêmicos. Este advogado e doutor em administração pública considera que temas relacionados às questões de ética e moral nunca estiveram tão presentes em uma campanha eleitoral. José Mário Brasiliense Carneiro viu um ponto positivo dentro desse processo, que mobilizou milhões de eleitores no país. Nós estamos num processo de construção democrática, há muito o que se aprender, mas eu vi um grande avanço, eu vi pessoas mais mobilizadas, mais interessadas e percebendo que a política também é uma seara de reflexão sobre valores. Porque se não houver valores orientando a política, e a função da política é o bem comum, é a proteção da dignidade da pessoa humana, dificilmente você vai ter resultados. O risco é você começar a ter comportamentos onde os fins justificam os meios. Tecnocrata apenas, né? Por exemplo, tecnocrata, uma postura tecnicista. O empresário e escritor Michel Haradon acredita que esses temas devem ser abordados pela sociedade constantemente. Abordá-los apenas no período de campanha política não ajuda a construir a democracia. Não que esses temas não devam ser abordados, que elas não devam ser debatidos pela sociedade e pelo governo também. Só que eu acho que não é o momento dentro de uma campanha política, porque as posturas dos candidatos terminam sendo pautadas por aquilo de que os eleitores, ou quem tem influência sobre os eleitores, está esperando escutar, e não aquilo que realmente poderia ser a posição dos candidatos. A CNBB oficialmente deixou clara sua posição: não apoiar candidatos, mas sim valores éticos, morais, sociais, cívicos e cristãos. Essa assistente social elogia a postura da Igreja Católica. Porque quando a gente fala de política, né, educação política, formação política, ela está para além dos partidos, né? Então essa postura da igreja faz com que a gente possa realmente trazer para o debate a questão da importância da educação política do cidadão, né? Então ela vem reforçar uma carência que tem no país, a gente realmente ter eleitores e eleitoras mais conscientes, né, e responsáveis do voto que dão nas eleições. Da capital paulista, Paulo Júnior para a Rede Vida. Na Diocese de Jundiaí, o Movimento Diocesano de Evangelização de Adolescentes, Israel, realiza encontro nos dias 26, 27 e 28 de novembro na Casa do Senhor, em Campo Limpo Paulista. Poderão participar os adolescentes de toda a Diocese que tenham entre 15 e 17 anos. No JCTV, a reflexão semanal do Padre Paulo Toni, da Diocese de Jundiaí. Meus amigos da Rede Vida de televisão, com muita frequência nós falamos em bênção, em abençoar, em pedir a bênção. Mas realmente, o que significa abençoar? O termo bênção significa dizer bem, significa louvar, engrandecer. Jesus também abençoou. Uma das grandes passagens e a mais, digamos assim, importante que todos os dias repetimos é a da Eucaristia. A Eucaristia é a grande bênção. Diz o texto sagrado que Jesus tomou o pão e o abençoou, tomou o vinho e o abençoou, isto é, deu graças, bendizeu a Deus. Abençoar, portanto, é algo que todos podemos fazer. O pai deve abençoar os seus filhos, a mãe, os padrinhos, os seus afilhados, o sacerdote, o diácono, o bispo, todos abençoam. Não em nome próprio, mas em nome de Deus. Portanto, para que haja uma bênção, é necessário que haja a fé. A fé em Deus, que é o Senhor da vida, a fé em Deus, que nos ama e quer sempre o bem de seus filhos e de suas filhas. Prezado pai, prezada mãe, não deixe de abençoar os seus filhos, porque esta bênção é uma bênção de Deus. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, apresentou uma frase para a história.
frase para a história. Ao escrever um artigo ressaltando o dom da palavra, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, destaca que esse importante instrumento de comunicação é um presente que Deus concede a seus filhos, e que a verdadeira palavra é o próprio Jesus Cristo, feito homem por total amor à humanidade. Dom Valmor apresentou uma frase para a história. O amor é a fonte da verdadeira palavra. Não existe outra fonte inesgotável do amor a não ser Deus. Deus é amor que fala. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte. Dom Edgar Madi, bispo maronita do Brasil, vai presidir no domingo, dia 21 de novembro, a missa maronita em comemoração à independência do Líbano. A celebração será às 6h30 da tarde, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Até o dia 31 de janeiro de 2011, está aberta a exposição Conhecer a Biblioteca Vaticana, uma história aberta ao futuro, que permite aos visitantes conhecerem a Biblioteca do Santo Padre. As informações da Santa Sé com o professor Serginho Vale. Com a finalidade de tornar o público mais próximo da Biblioteca Vaticana, acontece uma exposição que permite aos visitantes entrar na Biblioteca do Papa e admirar os tesouros da cultura e da arte, mesmo não sendo um dos 150 especialistas que todos os dias frequentam a biblioteca para pesquisas. Para isso, basta visitar a exposição, conhecer a Biblioteca Vaticana, uma história aberta ao futuro. A exposição estará aberta até o dia 31 de janeiro de 2011 no Pátio de Carlo Magno, para celebrar a reabertura da Biblioteca dos Papas depois de 3 anos de reformas. Já no ingresso se entra no futuro da biblioteca, numa reconstrução do Salão Sistino, a futura sala de consultas, onde é possível folhear 12 códigos conservados na biblioteca, antes de visitar a seção histórica e descobrir como era o Vaticano antes que Sisto V mandasse construir a nova sede, por volta do ano de 1587. A exposição mostra cópias autênticas de alguns dos 80 mil tesouros guardados no depósito dos manuscritos. Os visitantes podem se servir de audioguias em várias línguas. A curadora da exposição, Bárbara Jata, explica que a finalidade é criar o efeito de pouquíssimos privilegiados de entrar no depósito dos manuscritos. Além de manuscritos antigos, a exposição contém reprodução de figuras e desenhos projetados por Benini para o Vaticano e Borromini para o Latrão. Tem ainda moedas e medalhas da coleção vaticana, que são verdadeiros tesouros da biblioteca. O prefeito da Biblioteca Vaticana, Dom Cesare Pasini, explica que o objetivo central é fazer com que o grande público conheça o que é a Biblioteca Vaticana, qual a sua história, qual sua missão, como se trabalha na biblioteca. Cardeal Farina comunicou que no dia 18 de dezembro, Bento XVI visitará a biblioteca como fez em 2007, antes do fechamento para os trabalhos de reforma. Em mensagem enviada na ocasião da reinauguração, o Papa lembrou que a Biblioteca Vaticana contém as mais altas palavras recolhidas e conservadas, espelho e reflexo da palavra do Verbo que ilumina cada homem. Serginho Vale, para a Rede Vida de Televisão. Palavra de vida. Não nos podemos esquecer de dar a Deus o que é de Deus, isto é, um generoso e filial amor que se prova por observar sua santa vontade, expressa nos seus ensinamentos. Dom Benedito de Ulloa Vieira, arcebispo emérito de Uberaba. A Diocese de São José do Rio Preto realiza neste sábado, dia 20, a 14ª Assembleia Diocesana de Pastoral. O encontro será realizado no Anfiteatro do Colégio Santo André. As informações com Aile Pacola. Acontece neste sábado, dia 20, a partir das 8 horas da manhã, no Anfiteatro do Colégio Santo André, a 14ª Assembleia Diocesana de Pastoral. A irmã Rosângela Aparecida Fontoura explica quem deve participar desta Assembleia. Dela deverá participar o padre, o pároco,
o coordenador de CPP, todos os coordenadores de pastorais, movimentos e associações diocesanas, também um representante de cada casa religiosa que nós temos na diocese, seminaristas, vigários, os diáconos também estarão presentes. Essa nossa assembleia, ela é mais avaliativa, né? Quem vem falar com a gente nesse dia é Dom Edmilson, bispo de Barretos, e ele vai trabalhar conosco o tema Eucaristia e Missão. O bispo diocesano Dom Paulo Mendes Peixoto disse que a assembleia é uma forma de avaliar a caminhada pastoral. Nós vamos realizar então mais uma Assembleia Diocesana de Pastoral. Eu digo que a Assembleia Diocesana podemos dizer assim, o órgão maior da nossa diocese, ou de qualquer diocese, porque é uma oportunidade do encontro do bispo com os seus sacerdotes, com todas as lideranças principais de toda a diocese. Então, um momento assim de reflexão, de aprofundamento. Da Diocese de São José do Rio Preto, Arley Pacola para a Rede Vida, o canal da família. A igreja saltou do 7º para o 2º lugar entre as instituições mais confiáveis, na opinião dos brasileiros, de acordo com dados do ICJ Brasil, o Índice de Confiança na Justiça. O resultado é uma produção da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. 54% dos entrevistados disseram que a igreja é uma instituição confiável. Em primeiro lugar estão as Forças Armadas, com 66% de respostas afirmativas. No JCTV, a reflexão do arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Gostaria de dedicar a nossa fala de hoje a Juiz de Fora, lugar onde Deus me deu a graça de ser arcebispo. Nós estamos celebrando o Sínodo Arquidiocesano de Juiz de Fora. No próximo domingo, vamos encerrar solenemente esta caminhada sinodal que durou um ano, começando lá no dia 13 de dezembro do ano passado, o domingo da evangelização. Todo este ano foi de grande movimentação pastoral e evangelizadora nesta Arquidiocese de Juiz de Fora. Muitas coisas foram projetadas, foram programadas pelo Sínodo Arquidiocesano, de maneira que entramos numa fase nova de maior vitalização, até de maior ardor no trabalho evangelizador e santificador da Igreja. O Sínodo será encerrado neste dia 21, o Domingo dos Leigos, quando confiaremos a toda a comunidade arquidiocesana as reflexões surgidas durante essa caminhada de um ano. A comunidade eclesial Nossa Senhora das Graças de Volta Redonda promoveu a 4ª festa em prol da Igreja na Amazônia. Mais detalhes com Wagner Matos. A comunidade eclesial Nossa Senhora das Graças em Volta Redonda promoveu a 4ª festa da solidariedade à Igreja da Amazônia, com o tema Missão e Partilha. A festividade contou com missa presidida pelo padre Marcos, da Diocese de Valença, que apresentou na abertura da celebração um vídeo da missão realizada por ele na Diocese de Santarém, no Pará. Fizemos uma experiência a pedido de Dom Esmeraldo, na Diocese de Santarém, no Pará. Ele, assim, nos proporcionou 43 dias de missão, ao longo do dia 13 de dezembro do ano passado até janeiro deste ano. Foi uma experiência que marcou profundamente a vida dos seminaristas daquela diocese, de leigos e leigas que caminharam conosco. E hoje venho partilhar essa experiência maravilhosa, que é fruto das iniciativas de nossa igreja em prol dessa igreja que tanto sofre na Amazônia. Na homilia, Padre Marcos lembrou do compromisso além fronteiras e a necessidade de continuar a ajudar a missão na Amazônia. Uma pantomima foi apresentada no final da missa pelo grupo teatral da Terceira Idade, Academia da Vida Oscar Cardoso, de Volta Redonda, destacando a necessidade do cuidado com o meio ambiente. Salve a Amazônia é um teatro em pantomima, né? Onde o artista, como vocês viram, ele faz gesto e expressão corporal. E ali mostramos a realidade, né? Se não cuidarmos do nosso planeta, ele irá
devastar. Essa festa assim, surgiu em função da campanha da Fraternidade pela Amazônia, né? E aí iniciou pelo Padre Nilson, que hoje se encontra também fazendo missão lá no Acre, a missão Além Fronteiras. Então a gente, desde o tempo dele, começou essa festa, sendo que nós continuamos dando essa continuidade, já estamos na 4ª festa. A gente visa motivar as pessoas, né, e está conscientizando a respeito do meio ambiente e da solidariedade aos irmãos da Amazônia e aos nossos missionários que estão lá. A campanha para a evangelização começa neste domingo, dia 21, em todas as dioceses brasileiras. A campanha tem o objetivo de arrecadar fundos para sustentar o trabalho de evangelização da Igreja no Brasil. A campanha é realizada durante o Advento e termina no dia 12 de dezembro. A participação no JCTV do especialista em assuntos de religião e direito canônico, Padre Wagner Portugal. Especialista em direito canônico e religião, Padre Wagner Portugal, no JCTV. Acontece amanhã em Roma o 3º consistório público do Santo Padre Bento XVI, em que depois de criados cardeais da Santa Igreja Romana, receberão o barrete cardinalício e serão impostos os anéis cardinalícios a 24 eminentíssimos senhores cardeais, entre eles, para a glória e gáudio do povo brasileiro, Sua Eminência Raimundo, cardeal Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida e presidente do CELAM. O consistório é o momento máximo em que o cardeal eleito é integrado ao Sacro Colégio dos Cardeais, que tem a finalidade de auxiliar o Papa diretamente no governo da Igreja, pessoalmente ou fazendo parte de congregações vaticanas, bem como de eleger o Papa na vacância da sede Pedro. Que Deus dê vida longa ao Papa Bento XVI e ao novo cardeal Damasceno Assis. Padre Wagner, para a Rede Vida de Televisão. Especialista em direito canônico e religião, Padre Wagner Portugal, no JCTV. Dia 21 de novembro, às 9 horas da manhã, no Centro de Convenções de São Vicente, no litoral paulista, acontece a grande concentração diocesana da Festa de Cristo Rei. A celebração, que deve reunir cerca de 10 mil pessoas, será presidida por Dom Jacir Francisco Braido, bispo diocesano, com a presença de todos os sacerdotes da diocese. O dia 21 também é o Dia Nacional dos Leigos. Dom Valdemir Ferreira, bispo de Floriano, no Piauí, participa neste sábado da Assembleia Diocesana da Cáritas. Durante o encontro, haverá o planejamento para o ano de 2011, eleição da nova diretoria e avaliação dos projetos. O JCTV faz agora um giro pelas arquidioceses brasileiras. Belém. Dom Alberto Taveira preside missa do encontro da comunidade Querigma na paróquia Nossa Senhora de Fátima às 11 horas da manhã deste sábado. Vitória da Conquista. Dom Luiz Gonzaga Pepeu celebra missa na festa de Nossa Senhora das Graças em Cândido Sales no dia 20 à noite. Cascavel. Dom Mauro Aparecido dos Santos preside celebração da Crisma no dia 20 em Cafelândia, Paraná. Montes Claros. Dom José Alberto Moura preside no domingo, dia 21, celebrações da Crisma em 3 comunidades: Francisco Sá, Claro dos Poções e Canabrava, todas em Minas Gerais. Feira de Santana. Dom Itamar Vian participa do Congresso da Renovação Carismática Católica no domingo, dia 21. Santa Missa na Rede Vida, hoje celebrada pelo Padre Benedito. Padre, de que nos fala o Evangelho de hoje? Muito boa noite. Boa noite, Lúcio. Hoje o ponto central da liturgia é que Jesus se manifesta a nós dizendo o seguinte: a minha casa é casa de oração. Então, ou seja, né, nossos templos deve ser lugar de celebração, quer dizer, de oração, quer dizer, encontro com Deus ou com os irmãos. Então, hoje a liturgia pede para a gente olhar para as nossas capelas, matriz, catedral, né? E as mais simples que sejam, mas com um olhar, né, diferente. Não é um lugar qualquer. Ali eu me encontro para celebrar, para ter esse encontro com Deus e com os irmãos. Então é diferente do modo, não somente no modo de falar, mas no modo de se vestir também, né? No modo de se comportar. Então, nunca devemos fazer dos nossos locais de celebração um lugar de comércio, e sim lugar de culto a Deus, de oração e de celebração. Então aí a gente vê uma coisa interessante. Existe a liturgia celebração, no sentido restrito, que é o culto que nós prestamos a Deus.
E tem a liturgia vida, e que seria o que nós fazemos durante a nossa vida do dia a dia. Uma não vive sem a outra. A celebração que nós realizamos tem que ser concretizada no dia a dia da nossa vida. Com você, Lúcio. Muito obrigado, padre. Como sempre, uma saudação fraternal. As missas na Rede Vida são sempre ao vivo, tendo início às 7h10 da noite. O bispo de Bragança do Pará, Dom Luiz Ferrando, vai presidir no domingo a ordenação diaconal do seminarista Raimundo Barroso. A celebração será às 9 horas da manhã, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Cachoeira do Piriá, no Pará. Confira agora a pauta dos acontecimentos para este final de semana. Dia 20 de novembro, Dom Odilon Guimarães, bispo de Itabira, Coronel Fabriciano, participa das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra. Dom Cláudio Norris Turm, bispo de Patos de Minas, preside celebração da Crisma na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Dom Hélio Hubert, bispo de Santa Maria, preside missa da Crisma em Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul. Dom Frederic Heimler, bispo de Cruz Alta, participa de curso de liderança no Centro Diocesano às 8h30 da manhã. Dia 21 de novembro, Dom Flávio Capio, bispo de Barra, participa da festa de Cristo Rei nas paróquias Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora de Brotas. Dom Jerônimo Zanandréia, bispo de Erechim, preside celebração da Crisma na matriz da paróquia Paulo Bento, no Rio Grande do Sul. Dom Antônio Carlos Félix, bispo de Luz, Minas Gerais, tem encontro das coordenações paroquiais de catequese. Dom Redovino Rizardo, bispo de Dourados, no Mato Grosso do Sul, participa da abertura da campanha de evangelização. A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília promove amanhã, dia 20, o encontro da campanha da Fraternidade 2011, que será realizado no auditório da Cúria Metropolitana a partir das 8 horas da manhã. Este é o destaque final do JCTV de hoje. Uma boa noite e ótimo final de semana. O JCTV, o noticiário da família brasileira, termina aqui. Em instantes você acompanha a Santa Missa ao vivo, direto do Santuário da Vida. Uma ótima noite e um ótimo final de semana. Este programa